E aí, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo das propriedades físicas. Vamos falar sobre duas propriedades específicas na matéria, tá bom? Muito importantes, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da matéria. Vamos estudar aqui o caso da água, mas esse conceito serve para qualquer outro tipo de substância. Imagine que você vai aquecer um sistema com água pura, tá bom? A substância pura é aquela que tem um único tipo de partícula. Vamos imaginar a água destilada no estado sólido, tá bom? Na forma de gelo. Quando você aquece um sistema como esse, lógico que o gelo vai passar para o estado líquido, que é o processo de fusão. Durante esse processo, que as moléculas vão ali ganhando energia cinética, vão vibrando com um pouco mais de intensidade devido ao aumento da temperatura, você consegue anotar todo esse processo, as temperaturas que acontecem durante toda essa mudança e formular um gráfico. Você tem aqui, tá, a formulação desse gráfico. Olha só, temperatura em função do tempo. O tempo vai passando aqui nesse eixo e a temperatura vai aumentando. O que a gente nota? Toda a formação desse gráfico aqui, ó, algumas retas crescentes, constantes, crescente novamente, constante e novamente crescente. É isso que acontece, é esse tipo de gráfico que você observa quando você está aquecendo uma substância. Imagine que o ponto A ela está extremamente sólida, é o gelo. Você começa a aquecer e ele vai aumentando a temperatura, chega num certo ponto, esse ponto B aqui, vai começar a coexistir sólido e líquido. Só que desse ponto B até chegar nesse ponto C, eu tenho a temperatura constante. O gráfico ele não consegue mais ficar crescente. Então, nesse intervalo de tempo, quando se inicia aqui a formação de líquido, tá bom? A primeira gotícula de líquido, eu tenho aí o início da fusão, onde está acontecendo a passagem do sólido para o líquido. Abaixo do ponto B, aqui ó, do ponto A até o ponto B, apenas eu tenho o estado sólido ainda. Quando eu passo nesse ponto que tem essa temperatura aqui que a gente vai já conhecer, vai coexistir até o ponto C, sólido e líquido, a passagem do sólido para o líquido, caracterizando a fusão. Então eu tenho o início da fusão aqui no ponto B e o fim da fusão aqui no ponto C. Ó. Tá bom? No fim da fusão eu vou ter apenas líquido. Olha só, do ponto C para o ponto D eu tenho apenas o meio líquido. Tá ok? Então preste atenção nisso aqui. Ó. A temperatura, esse Tzão aqui, do início da fusão é igual à temperatura no fim da fusão. Não muda porque a temperatura é constante. Nunca se esqueça disso. Lembre-se que a gente está tratando de um sistema com substância pura, apenas água. Não tem outra substância a não ser ela. A nível do mar, tá bom? De forma experimental, a gente nota que essa temperatura constante ela se mantém a 0 graus Celsius, tá bom? Na condição de 1 atm, que é o nível do mar. Você nota que essa temperatura ela foi estudada e é 0 graus Celsius. Então, a fusão, tá bom? A temperatura pela qual a água ela passa do estado sólido para o estado líquido é de 0 graus Celsius. E a gente tem isso aí como o ponto de fusão, o TF, temperatura de fusão. Ponto de fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Tá bom? Mas durante esse 0 graus Celsius vai coexistir sólido e líquido também, aquela água com gelo, enquanto ele vai derretendo. Quando ele derrete todo, eu vou ter o fim da fusão, ou temperatura de fusão, é a temperatura pela qual uma substância, não apenas a água, outra substância pura pode ser também, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Então nós temos aí a temperatura de fusão específico da água a 0 graus Celsius, tá bom? Específico da água, não esqueça disso. Para outras substâncias, tá bom? A gente vai ter diferentes pontos de fusão, para o ferro, para o alumínio, tá bom? Para o carbono, qualquer outra substâncias a gente vai ter outros pontos de fusão. Então com isso eu posso identificar uma matéria, é um ponto, eu analiso o ponto de fusão de um certo material e cada material vai ter um ponto de fusão diferente, então é uma propriedade específica, ok? Vamos passar agora para o ponto de ebulição. Continuando a análise do gráfico, eu tenho aqui todo o líquido e eu continuo aquecendo o meu sistema.
vai ter um determinado ponto aqui chamado de ponto D, que a gente colocou, tá bom? De forma arbitrária, e eu vou ter o início da ebulição. A gente sabe que a ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Notamos novamente uma sequência constante até chegar nesse ponto R, o fim, ó, uma determinada temperatura, eu tenho a temperatura constante na passagem da ebulição. Do início da ebulição até o fim dela, eu tenho a temperatura constante. Essa temperatura do início até chegar no fim, ela é igual a 100 graus Celsius, tá bom? A gente chama isso aí de TE, que é a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição. É a temperatura pela qual a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Nesse intervalo aqui vai coexistir líquido e gás. Depois do fim da ebulição, eu vou ter apenas gás. Só depois do fim da ebulição eu vou ter apenas gás, tá bom? É a passagem do líquido para o gasoso. A gente sabe que a ebulição é a passagem rápida. Então, para a água, no caso específico, a nível do mar, eu tenho 100 graus Celsius, tá bom? Então, é uma temperatura muito conhecida, 100 graus Celsius, e ela se mantém constante nesse intervalo. As questões sempre vêm, tá bom, com análise de gráficos, então entenda que nessa parte é constante e coexiste os dois estados, líquido e gás. Só depois do fim da ebulição é que eu tenho só gás. Muita atenção para isso aqui. Esses gráficos, onde a fusão e a ebulição são constantes, caracterizam uma substância pura. Eu só vou ter esse tipo de gráfico para substâncias puras. Fora disso, eu já vou ter outra situação. Muita atenção nisso, tá bom? Eu quero falar um pouco sobre a ebulição, que eu também tenho uma passagem chamada de sublimação, que é a fase sólida direto para a fase gasosa, tá bom? Como acontece lá com a naftalina, com a cânfora. E o processo inverso da fase gasosa para a fase sólida eu chamo de ressublimação ou sublimação inversa, ok? Processozinho um pouco mais diferente da gente analisar, mas acontece direto. Agora, vamos analisar o ponto de fusão e ebulição para misturas. O que a gente vai perceber, ó, lá na fase sólida, quando vai passar para a fase líquida na fusão, não é mais constante, pois vamos tratar de mistura. Nós temos duas substâncias diferentes. Vamos supor água com açúcar. Quando tu vai dissolver lá o açúcar, um pouco de açúcar na água, a temperatura de ebulição, de fusão, não vão ser mais constantes. Elas vão sofrer uma variação, justamente porque eu tenho dois componentes na minha mistura. Para ser uma mistura tem que ter dois ou mais componentes. Lembre da aula sobre mistura. Então, do início da fusão até o fim da fusão, não vai ser mais constante, vai ser crescente. Do início da ebulição até o fim da ebulição, não vai ser mais constante, ele vai ter uma variação na temperatura. Então eu vou ter uma variação na temperatura de ebulição, ó. Note que não é mais constante, eu não posso dar só um valor. E eu também vou ter uma variação na temperatura de fusão, tá bom? Lá na fisicoquímica, nas propriedades coligativas, é que analisamos, calculamos matematicamente essa variação. Mas por enquanto, perceba apenas que esses gráficos que apresentam variação tratam-se de misturas e não mais de substâncias puras, tá bom? Mas vamos estudar agora os casos especiais. Comportamento de dois tipos especiais de misturas. Casos especiais que requerem muita atenção. Nós temos aqui a mistura eutética de um eutético. O que acontece? Durante a fusão a temperatura é constante, mas durante a ebulição ela vai variar. Olha só, ela se comporta normalmente aqui na fusão, do início da fusão até o fim, com a temperatura constante. Mas quando chega aqui na ebulição, ela sofre uma grande variação, tá bom? Isso é característica de uma mistura chamada de eutética. Olha só o exemplo. Liga de cádmio 40% e bismuto. Quando eu tenho essa mistura, o ponto de fusão do cádmio é 321. Já o ponto de fusão do bismuto é 271. São diferentes, esses pontos de fusão aqui, ó. Agora, quando tu mistura eles e forma uma liga, tá? Um metal só vai apresentar um ponto de fusão de 140 graus Celsius, constante. Quando tu vai fundir ele, vai aquecer para ele transformar em líquido, a temperatura de fusão é constante. Mas quando tu vai passar ele para o estado gasoso, que é uma coisa um pouco mais difícil, mas acontece, vai sofrer uma variação. Quero que vocês prestem atenção nisso, anota aí. A temperatura de um eutético, tá bom? Temperatura de fusão, viu gente? Coloca aí, temperatura de fusão de um eutético é inferior às temperaturas de fusão de cada um dos componentes da mistura. Você vê que cada um dos componentes tem, ó, 321 graus Celsius, 271 graus Celsius,
a temperatura de difusão da mistura da liga metálica é 140. Então, a temperatura de difusão de um eutético aqui sempre vai ser constante e inferior à de cada um dos componentes da liga metálica, ok? Isso é a mistura eutética e é assim que eu analiso o gráfico dela. Normalmente ele vai vir como gráfico para você analisar se é eutética ou azeotrópica, tá bom? Outro caso especial, são só esses dois, tá bom? Durante a fusão a temperatura vai variar agora, é o contrário, mas durante a ebulição é constante, e é o caso contrário da eutética. O azeotrópico, a fusão vai sofrer variação e a temperatura de ebulição é constante, tá bom? Nunca se esqueça disso. Nós temos aí o etanol, que é muito utilizado hoje no cotidiano como antisséptico. A gente vê lá na prateleira que ele tem uma proporção de álcool 96%, 96% de etanol e 4% de água, tá bom? Álcool 70%, 70% de etanol, 30% de água. Ele vai ter uma ebulição ponto de ebulição de 78,1 graus Celsius, enquanto a água pura ferve a 100 graus Celsius. Já o etanol puro entra em ebulição a 78,4, tá bom? Então, essa mistura ela vai ter uma fusão diferente, ela vai sofrer uma variação na fusão deles e a temperatura de ebulição vai ser o quê? Constante. Nunca se esqueçam disso, tá, pessoal? Esse aí é o ponto de ebulição, fusão, misturas também eutéticas e azeotrópicas. É assim que acontece, é assim que as substâncias se comportam. Isso são propriedades específicas para cada matéria, para cada tipo de partícula. Você vai ter um ponto de fusão e ebulição diferente. Então, até a próxima aula, viu, galera? Um abraço.